Olá, tudo bom? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Portanto, também nós, que uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, pedimos para Jesus entrar dentro do nosso coração, entregamos nossa vida para Ele, todos nós começamos uma corrida, a corrida da fé. Você não pode pensar de maneira nenhuma que você entregou sua vida para Jesus, você entregou seus sonhos para Jesus e pensa, pronto, agora eu tenho que ficar dentro da igreja, esperando para sobreviver até o próximo domingo, e depois eu vou sobreviver até o próximo domingo, pronto, eu completei tudo que Jesus queria da minha vida, que Deus tem para mim. Estou aqui sentado no banco da igreja, batendo palma, fazendo alguma atividade dentro da igreja. Não é isso. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós estamos começando uma corrida. Paulo fala no final da sua vida que eu combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Você, querendo ou não, a cada minuto que passa, você está mais perto da linha de chegada. Você está mais perto da sua morte ou até mesmo da volta de Jesus. Cada minuto que passa, nós temos menos tempo para cumprir o propósito que Deus tem para nós. A cada volta nesse circuito, nós estamos mais perto de terminar a nossa corrida. E Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida, assim como teve para a vida de Paulo e tantos outros homens. Eu não sei você, mas eu gosto de olhar para homens e mulheres de Deus, pessoas que cumpriram o propósito de Deus, me inspirar na vida deles, olhar para eles e falar assim, eu quero poder terminar minha carreira, minha vida nessa forma. Eu vejo homens e mulheres de Deus que chegaram já aos seus 70, 80, 90 anos, guardando a fé, apaixonados por Jesus, vigorosos na obra do Senhor, e eu penso que eu quero chegar no fim da corrida guardando a fé dessa forma. Pessoas que passaram por muitas dificuldades, pessoas que enfrentaram adversidades. Eu conheço homens e mulheres de Deus que guardaram a sua fé em tempos muito difíceis na sua vida, que perderam marido, perderam filhos, passaram por tragédias pessoais, tragédias familiares, mas guardaram a sua fé. E nós temos que também guardar a nossa fé. Chegar no fim da nossa carreira, no fim das nossas vidas e olhar para trás e ver, poxa, eu completei a corrida, combati o bom combate e guardei a fé. E eu quero compartilhar com vocês algumas dicas para nós irmos bem na nossa corrida da fé, essa corrida que todos nós estamos. A primeira coisa que você tem que saber para você completar bem essa corrida é guardar o seu coração. Enquanto nós estamos nessa corrida, uma ótima pergunta para nós fazermos para nós mesmos é: aonde está o meu coração? Porque se nós perdemos o nosso coração, se o nosso coração faz com que no meio do caminho a gente se perca, nós perdemos tudo e colocamos tudo a perder. Lá em Mateus 6, versículo 21, Jesus diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E muitas das vezes nós interpretamos mal esse versículo porque nós ficamos procurando aonde está o nosso tesouro. Achamos que tesouro é um dinheiro, é um bem material, é um carro, uma casa. Não, mas o tesouro é aquilo que nós mais temos de valor na nossa vida. Para muitos de nós, o nosso maior tesouro é a nossa carreira. Para muitos de nós, o nosso maior tesouro é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso momento de lazer. É até mesmo o nosso ministério por um hobby e não por estar alinhado com Jesus. Esses dias eu estava conversando com um grande amigo meu, que é pastor, que passou um momento difícil na sua vida, e ele estava conversando comigo, falando, João, eu olhei para mim, eu percebi que eu estava sendo um profissional da fé, e eu falei para ele, cara, muitas vezes eu tive essa mesma sensação. Muitas vezes eu tive essa sensação de ler a Bíblia porque eu tenho que pregar, orar para pedir a Deus alguma coisa relacionada à igreja, quando Deus quer muito mais do que isso. O meu ministério, o meu tesouro, o meu talento não pode estar numa igreja, em 4 paredes, em algo físico, tem que estar em algo espiritual, que é Jesus.
Não é pecado você ter tesouro. Não é pecado você ter um bom carro, você ter uma boa casa, você ter uma casa de praia para você viajar, se você gosta de viajar, você comer em bons restaurantes, se você gosta de comer em bom restaurante, você guardar dinheiro. Você às vezes talvez pense, eu não tenho tanto dinheiro, é tudo apertadinho. Você não está em pecado por causa disso, muito pelo contrário, não. O que nós temos que aprender e entender é que o nosso erro está em colocar o nosso coração nessas coisas, colocar o nosso coração em um relacionamento, colocar o nosso coração em um hobby, em um trabalho, em um ministério, porque o nosso coração tem que estar escondido em Deus. Se você ler a Bíblia, se você for ver o que o homem mais sábio, que já pisou nessa terra, né? Depois de Jesus, disse sobre o coração, ele disse o seguinte: dentre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. De todas as coisas que se deve guardar, significa que tem coisas que nós temos que guardar, mas a mais importante de todas é guardar o nosso coração. E nós podemos entender isso como o nosso esforço, como a vontade, como nossa paixão, como a nossa prioridade. No hebraico, o coração não se refere apenas ao órgão físico, mas ao centro da humanidade, centro das emoções, centro do controle da vida de um homem. Ou seja, o que Salomão está querendo dizer é que o coração, que no hebraico significa tudo isso, as partes mais profundas, a vontade, tudo isso ele está dizendo que guarde o lugar onde o Senhor deve habitar, porque dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende de onde você guarda o seu coração. Se você for parar e pensar agora, fazer uma análise, você pode pensar e constatar que talvez o seu coração não esteja em Deus, talvez o seu coração não esteja nas coisas corretas, e nós temos que botar o nosso coração em Deus. Se você quer correr bem essa corrida, se você quer completar a carreira, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a guardar o seu coração. Segunda coisa que você tem que fazer: esquecer das coisas que ficaram no seu passado. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo escreve que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgem coisas novas. Aquele homem, aquela mulher que está em Cristo, que entrega seu coração para Jesus, não pode ter saudade de quem já foi um dia. Quantas vezes você já encontrou pessoas que entregaram sua vida para Jesus, estão comprometidas com Deus na igreja, e você conversa com eles, com ela, com ele, e a pessoa fala: ah, mas naquela época, cara, eu era um bichão louco, hein? Rapaz, eu fazia muito, eu curtia muito. E guarda bem, com boas memórias, o tempo que vivia sem Deus. Se você entregou seu coração para Cristo, se você é uma nova criatura, você não pode ter saudade de quem você já foi um dia. Você tem que esquecer tudo aquilo que ficou no passado. Lá em Efésios 4, 22 ao 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Você tem que crer. Se você está em Cristo, se você é nova criatura, Deus faz surgir novas pessoas, novas amizades, novos relacionamentos, novos lugares. Deus faz surgir todas as coisas novas. Tudo se faz novo a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus. Você tem que esquecer todas aquelas coisas que ficaram no seu passado. Você tem que esquecer todas aquelas coisas que já fizeram parte da sua vida um dia. Todas aquelas coisas que já foram seu tesouro um dia. Já foram as coisas que você tinha de mais valor. Você tem que esquecer todas essas coisas. Você não consegue imaginar o filho pródigo voltando para a casa do seu pai. O seu pai corre, abraça e fala: olha, vamos dar uma roupa nova, dar um anel, dar um calçado novo, vamos fazer um churrasco aí, porque meu filho que estava perdido foi encontrado, está de volta. E ele falando: não, pai, não quero nada disso, eu quero continuar com essa mesma roupa, eu gosto desse sapato aqui, desse chinelo que eu tô, e eu quero voltar. Tem alguma comida de porco aí? Onde é que está o chiqueiro, que eu vou lá comer alguma coisa? Você não consegue imaginar aquele filho fazendo isso, porque você sabe muito bem que se você está em Cristo, se você muda algo na sua vida, tudo em volta tem que ser diferente também. Deixe o passado da sua vida para trás, apague as coisas que ficaram para trás, porque senão,
Como é que Deus vai colocar coisas novas na sua vida se você ainda fica apegado e abraçado às coisas que estão lá atrás? Terceira coisa, cuidado com as distrações. Quando nós estamos envolvidos com um propósito, com uma corrida, temos que tomar muito cuidado com as distrações que confundem e tiram o nosso foco. Porque nós nos distraímos quando estamos correndo, nós trocamos a prioridade e facilmente nós perdemos nosso foco. Não sei você, se você dirige, se você tem esse hábito, mas quantas vezes você quase bateu ou bateu porque você perdeu o foco, você parou de olhar ali para a estrada. Quando nós estamos nessa corrida, nós temos que manter o foco. Quantas pessoas às vezes estão andando na rua, tropeçam porque se distraíram, estavam olhando para algum outro lugar. Na Bíblia nós vemos exemplos de pessoas que perderam o foco. Sansão se distraiu, Sansão seguiu as suas próprias vontades, Sansão seguiu seus próprios desejos e perdeu o foco da sua vida. Davi, por um momento, se distraiu, ficou vendo Batseba, o desejo entrou no seu coração, ele pecou, matou, se arrependeu e viu Deus honrar o seu arrependimento. Então, cuidado com as coisas que estão te distraindo. Cuidado com a tecnologia que te distrai, com as amizades, com os relacionamentos, com os prazeres. Cuidado com as coisas que estão na sua vida e tem sido uma distração para o propósito de Deus. Quantas vezes você se comprometeu em ler a Bíblia, mas você ficou tão distraído na televisão, no celular, conversando com alguém, lendo alguma coisa, e não separou tempo para ler a palavra de Deus? Quantas vezes você, ao invés de ler a palavra, de orar, de buscar, você teve uma atitude assim? Cuidado com essas coisas que têm roubado o foco. Paulo fala, não se distraia com as coisas que ficaram para trás. Foque naquilo que está adiante. Preste atenção naquilo que está à frente. Quarta coisa, aprenda a desfrutar do seu processo. Valorize a sua caminhada. Valorize as etapas que você tem vivido. O Salmo 23 fala sobre etapas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia minhas águas tranquilas e refrigera minha alma, restaura o meu vigor. Ainda que eu passe por um vale da sombra da morte, não temerei, porque a tua vara e o teu cajado estão comigo. E termina dizendo que tu preparas um banquete na vista dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Davi está falando das etapas da nossa vida. Talvez você esteja vivendo numa etapa de águas tranquilas. Talvez você esteja passando num vale. Talvez você esteja vivendo algo difícil ou algo tranquilo. Mas você tem que saber que Deus tem algo preparado para a sua vida lá na frente. Você pode atravessar o vale confiantemente, sabendo que a graça do Senhor está do outro lado. Você pode crer que em tempos difíceis você tem que perseverar, você tem que honrar a Deus e Deus vai te honrar. Se os seus inimigos continuarem sendo seus inimigos, Deus tem preparado uma mesa, um banquete preparado para você à vista deles. Não podemos ficar pensando, temos que fazer justiça, eu tenho que fazer isso para mostrar para todo mundo que eu sou bom. Não. Se preocupe em honrar a Deus, se preocupe em buscar a Deus, se preocupe em viver para Ele e deixe que Ele cuide de tudo. Deixe que Deus te guie nas etapas da sua vida. Olha a fase que nós estamos vivendo hoje. Todos nós dentro de casa, com medo do que pode acontecer, vendo familiares, vendo pessoas próximas ficarem doentes, morrerem. Nós ficamos assim assustados com essa etapa, nós nunca vivemos algo assim. Mas o Senhor nos convida a perseverar nessa etapa, porque Deus quer forjar algo novo dentro dos nossos corações, Deus quer forjar algo no nosso caráter. Deus se preocupa com a nossa etapa, tanto com o nosso destino. Deus quer tratar você nesse caminho. Deus quer falar coisas no seu coração nesse caminho. Não podemos apenas apertar o pause e pensar, poxa, isso aí fugiu do controle de Deus, a gente podia estar reunindo como igreja, mas não deu, a gente vai parar. Não, temos que estar confiantes, sabendo que Deus tem algo para fazer nas igrejas, no seu povo, nessa época, nessa fase, porque o processo faz parte do destino. Deus preparou um destino para Davi, como rei de Israel, mas ele foi preparado durante aquele processo, fugindo de Saul, escondido, lutando suas guerras. Ali ele foi preparado. Deus tem algo preparado para você lá na frente. Então comece a aprender a desfrutar do processo.
Todos nós estamos no processo. A palavra de Deus nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Se você tem o seu propósito, se você tem a sua corrida, aprenda a desfrutar o processo. E quinto, por último, se encha do Espírito Santo. O passo mais importante para você completar a sua carreira é se encher do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita a completar a nossa corrida. É o Espírito Santo que nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos ajuda, nos dá o combustível necessário para continuar. Nos consola nos momentos difíceis, nos alegra e nos inspira nos momentos alegres. Temos que saber que só pelo Espírito Santo nós podemos suportar, assim como Paulo, prisões, traições, perseguições, fome, nudez, perigo, espada. Nada disso pode nos separar, porque o Espírito Santo está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de você, e nós não podemos deixar que nada roube aquilo que Deus preparou para a gente. Você não pode deixar que nada roube o que Deus preparou para a sua família, o que Deus preparou para a sua casa, o que Deus preparou para a sua igreja. É o Espírito Santo que nos capacita a viver. É o Espírito Santo que é o poder do alto que faz com que nós possamos viver naturalmente uma vida sobrenatural como igreja, como pessoas normais nesse mundo, capacitados, cheios de poder, levando uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, de cura. É o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Em Hebreus 5,18, Paulo escreve: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Se você quer terminar bem essa corrida, você tem que ser cheio do Espírito Santo. E esse é um processo diário de quebrantamento, de busca, de renúncia, dia após dia. Porque Deus procura uma geração de pessoas apaixonadas por Ele, de valentes que estão dispostos a terminar a corrida. Nessa corrida da fé, nós não podemos perder mais tempo, não podemos perder mais tempo com distrações, olhando para o nosso passado, sem foco. Nós temos que estar firmes e perseverar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Talvez você esteja desanimado, mas eu oro para que o Espírito Santo venha te encher nesse momento, renovar as suas forças, fazer com que a sua visão mude, fazer com que seu ânimo mude, seu espírito mude, porque algo deve ser feito. Há muita coisa para você fazer, há muita coisa para eu fazer, para nós ficarmos olhando para trás e lamentando o que se passou, para nós ficarmos olhando para a televisão, lamentando pelo que está acontecendo. Existe algo que tem que ser feito, existe uma corrida que tem que ser terminada, existe algo que tem que ser completado por nós, e nós não podemos perder tempo. Temos que combater o bom combate. E eu quero orar com você, para aqueles que querem completar essa corrida, aqueles que querem cumprir aquilo que Deus preparou para as suas vidas. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, aonde você estiver, e que você fizesse essa oração dizendo: Senhor, eu quero completar a corrida. Senhor, eu quero cumprir o seu propósito na minha vida. Me ajude, Senhor. Me ajude, peça isso ao Senhor. Senhor, me ajude, me capacite, me faça ver aquilo que eu não consigo ver, me faça sentir aquilo que eu não consigo sentir, para que eu possa terminar a minha corrida diante de grande nuvem de testemunhas, vendo o seu poder, a sua glória, a sua graça na minha vida. Senhor Deus, eu oro e abençoo cada vida que está ouvindo essa mensagem. Que Teu Espírito Santo nos capacite a cada dia. Que Teu Espírito Santo nos encha de sabedoria, de unção, de graça, de poder e de ousadia, para que nós possamos cumprir o Teu propósito nas nossas vidas. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós. Entregamos nossas vidas a Ti, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro.